Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Teologia do Século XXI. Eu me chamo Adriano e desejo a você bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora, meu amado e abençoado irmão, que você vê esse vídeo. Deixa eu falar para vocês querem aprender a interpretar a Bíblia? Vocês querem fazer uma interpretação do texto bíblico de uma forma correta e sincera? Então fica comigo aqui nesse vídeo que eu tenho material bacana para apresentar para vocês. Bora lá? Meus irmãos, estamos aqui então mais uma vez nesse vídeo e eu quero aqui falar de uma obra fenomenal que eu tenho certeza que, como ela está me ajudando, vai também ajudar você nos estudos da palavra do Senhor Jesus Cristo. Mas antes de mais nada, eu quero convidar você aqui embaixo, se inscreva no canal, amém? É facinho, é rápido, não dói, é de graça. Então vem cá, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Aproveita, deixa o seu like no começo do vídeo, porque se você for deixar lá no final do vídeo, você vai esquecer. Amém? Deixa o seu like aqui no começo do vídeo. Aproveita e deixa também o seu comentário. Desculpa. Se você tem essa obra que eu vou apresentar aqui, se você já leu ela, o que você achou dela, você pretende comprar, deixa o seu comentário aqui embaixo aqui, que eu gosto bastante de ler os comentários. Amém, meus irmãos? Meus amados irmãos, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link dos canais que eu recomendo para vocês. Amém? Então vai aqui na descrição do vídeo, vai ter o link dos canais dos irmãos que eu vou recomendar para vocês, irmãos que eu conheço, irmãos que têm um conteúdo muito bacana, que eu acompanho e tenho certeza que vai ajudar você também. Então vai lá, se inscreve nesses canais aqui e diz lá, eu vim pelo canal Teologia do Século XXI. Amém? Então vamos lá, meu irmão, vamos conhecer esse material aqui, ó. Esse daqui mesmo, olha só. Aqui está a belezura Espiral Hermenêutica de Grant Osborne. Um material bacana, olha só, para vocês verem, não é um material fino. Acabei de ler esse material aqui, li esse material inteiro e eu tenho algumas considerações para fazer a respeito do material, né? Eu tenho os pontos positivos que eu achei, minha opinião, e os pontos negativos ali. Então eu quero trazer esses pontos aqui para vocês e para que quando vocês forem comprar, vocês já saibam o que vão estar adquirindo. É muito importante, meus irmãos, nós lermos materiais de interpretação bíblica, tá? É muito pouco cristão que se interessa pela hermenêutica e pela exegese. Muitas vezes nós ficamos focados em outros materiais como teologias sistemáticas, só que nós esquecemos que nós devemos fazer primeiro a exegese do texto bíblico e assim consultar nos materiais que você pode ver que eu tenho aqui na minha retaguarda. Então é muito pouco cristão, às vezes como eu participo de grupos teológicos, é muito pouco ou quase nada se comenta sobre hermenêutica e exegese. Porque muitas vezes nós passamos a ficar dependentes de comentaristas bíblicos, de outros livros, e nós não podemos. Nós devemos, aprendermos a interpretação, como fazer a interpretação, como fazer uma exegese bíblica. Nós precisamos muito estudar essa área, muito. Se eu tivesse a ideia que eu tenho hoje a respeito de estudo bíblico, eu teria iniciado de uma outra forma os meus estudos. Eu teria começado aprendendo
mais sobre hermenêutica, mais sobre exegese, do que já estudar direto uma doutrina formada. Amém, meus irmãos? Então é com esse cuidado e com esse intuito é que eu venho fazer esse vídeo. Conscientizar vocês que vão estar vendo esse vídeo a estudarem mais sobre hermenêutica e sobre a exegese. Eu já fiz um vídeo aqui no meu canal, se não me engano, é desse livro aqui, ó. Entendes o que lês? Vou deixar aqui no card, vai estar aparecendo aqui para vocês, ó, o card. É só você ir lá e consultar. Também li esse livro inteiro a respeito da exegese e da hermenêutica. Amém, meus irmãos? Então, com esse intuito que eu venho fazer esse vídeo e eu convido vocês para ficar comigo até o final. Amém? Deus abençoe e bora pro vídeo? Bem, meus irmãos, vamos lá então conhecer esse belíssimo material. O vídeo não ficar muito longo também, não ficar cansativo para vocês, não é mesmo? Ó, Grant Osborne, A Espiral Hermenêutica, uma nova abordagem à interpretação bíblica, da editora Vida Nova. Amém? Olha a grossura desse material. Olha só. Não é um material fino. Olha aí. Ok? A partir de trazer aqui, se vocês quiserem estar pausando o vídeo para ler. Ele tem um total de 700, olha aqui em cima, 767 páginas, com índice de textos bíblicos. Aqui está algumas informações sobre ele. Tá? Grant Osborne, ele é o mesmo escritor desse comentário bíblico que eu tenho aqui também, ó. Olha aqui, esse aqui, ó. Se eu não me engano, eu fiz... Deixa eu fazer assim, deixa eu sair. Se eu não me engano, eu fiz um unboxing dele, eu não me lembro. É, isso. Eu vou deixar aqui para vocês aqui também, no card, para vocês ir lá consultar. É o mesmo escritor, a Grant Osborne. Haja vista um material muito bom, muito exegético mesmo. Faz jus ao nome. Ok? Então vamos lá conhecer esse material por dentro? Vamos lá, vamos abrir aqui. Aqui tem algumas informações a respeito dele também. Olha aqui. Stephen Nash e Augusto Nicodemos Lopes. Vamos ler o que o Augusto falou. Pastor presbiteriano, teólogo e professor de exegese do Novo Testamento, mestre em Novo Testamento pela Universidade Reformada da África do Sul, a Universidade da África, e doutor em interpretação bíblica pelo Seminário Teológico de Westminster, nos Estados Unidos. Atualmente é chanceler da Universidade Presbiteriana de Mackenzie, em São Paulo. Ah, tá, umas informações sobre ele, ok? E ele falou aqui em cima: tive o privilégio de conhecer esta obra durante os meus estudos para doutorado em hermenêutica no Seminário Teológico de Westminster, onde era recomendada por meus professores. Depois, eu mesmo passei a apreciar a visão hermenêutica de Osborne, sua comparação do processo hermenêutico da exegese e a preparação de sermões com uma espiral reflete sua profunda compreensão de uma das áreas mais importantes da igreja cristã, que é a interpretação bíblica, ok? Isso foi o que Nicodemos disse. Vamos conhecer por dentro agora o material aqui. Aqui está a ficha catalográfica. Ok. Primeira edição de 2009. Aí teve reimpressões em 2012, 2015 e 2018. Aqui está o sumário. Vamos lá. Vamos então conhecer o sumário aqui. Sumário, abreviaturas e siglas, prefácio à segunda edição e agradecimentos. Ele é dividido em 3 partes, tá ok, meus irmãos? Ele vai ter a introdução, eu não vou ler tudo, senão vai ficar muito extenso o vídeo, os irmãos podem pausar o vídeo e ler. Eu vou ler só as partes em negrito. Aqui vai ter a introdução,
Aí depois, como eu disse, ele começa dividindo o livro em partes. Ó. Parte 1. O que a parte 1 vai trabalhar? Hermenêutica geral. Vai trabalhar o contexto, na parte 1, a gramática, olha aqui, semântica, sintaxe, na parte 1. Olha aqui. Pano de fundo histórico e cultural. Tudo na parte 1, vocês podem estar lendo aí. E termina ali. Ok? Aqui inicia a parte 2. A parte 2 vai trabalhar com o quê? Análise do gênero. Vai ver o gênero de cada livro. Aí ele vai começar com a lei do Antigo Testamento. Ele vai trabalhar com narrativa, poesia, sabedoria. Olha só. Profecia, apocalíptica, parábola, epístola, o Antigo no Novo Testamento, ele também vai trabalhar isso aí, entendeu? Aí, essa é a parte 2. A parte 3, ele vai trabalhar com a hermenêutica aplicada, ok? Nessa parte 3, ele vai trabalhar aqui, teologia bíblica, teologia sistemática, homilética 1, contextualização, homilética 2, sermão, aí acaba a terceira parte do livro, ok? Esse livro é dividido em 3 partes, e cada parte tem os temas que ele vai trabalhar. E aí ele vai iniciar o quê? Ele vai iniciar o apêndice 1, o problema do significado, as questões, os irmãos podem estar lendo aí. E o apêndice 2. O apêndice 2, o problema do significado, chegando a uma solução. Aí vai ser bibliografia, índice temático, índice de textos bíblicos e outros escritos antigos. Ok? Aqui são as abreviaturas, lista de abreviaturas, prefácio à segunda edição, agradecimentos, introdução. Vamos lá que eu quero mostrar para vocês aqui, ó, que eu separei. Aqui, ó, vamos lá. Uma coisa que ele vai trabalhar bastante, meus irmãos, já começando a explicar para vocês, é isso aqui, ó. Bastante quadros ele vai trazer, tá? Bastante quadros ele vai trazer ao longo do livro, ok? Olha só, aqui embaixo tem um. O significado depende do gênero do texto. Simplicidade e clareza das escrituras, unidade e diversidade das escrituras, isso tudo na introdução. Mas deixa eu mostrar para vocês o que eu quero, que é isso aqui, ó. Olha aí. Assim vai ficar melhor, né? Olha aí, que é o quadro, ó. Esse quadro aqui, ó, o nome vai estar aqui embaixo, os 10 estágios da interpretação, teologia exegética. Então são os 10 estágios da interpretação, olha só. Mapa, diagrama, estudo gramatical, estudo semântico, estudo sintático, pano de fundo, bíblica, história, sistemática e homilética. São os 10 estágios da interpretação. Ok? Então ele vai ter como eu disse, muitos quadros. Vamos lá para outra parte que eu separei para vocês. Pronto, aqui inicia a parte 1. Vamos lá aqui, ó, contexto. A letra dele é uma letra muito boa, tá? É uma letra boa para se ler, não é uma letra pequena e nem uma letra exageradamente grande, é uma letra confortável para ler, não vai doer as vistas. A página é aquela página boa, amarelada, não é aquele amarelo meio grosso, sabe? Áspero, é um amarelo liso, muito boa a página. Eu achei um enquadramento muito bacana também. Isso é muito bom para ler, porque eu tenho alguns livros aqui que ele
é muito próximo do meio, eu até vou fazer um review dele, e isso é muito ruim para ler, tá? Então esse enquadramento aqui ficou muito bom mesmo. Então contexto. Olha aí. Contexto lógico, ele vai trabalhar. Olha só, aqui ó, outros quadros, como eu disse para vocês, olha só. Outra figura. O contexto lógico, então ele vai te explicar aqui o que é o contexto lógico, ok? Estudo do todo, mapa de um livro. Como fazer o mapeamento de um livro dentro ali do contexto lógico. Uma coisa que eu achei muito interessante nesse material, que é um ponto positivo, além dos que eu já estou falando aqui, que é tamanho da letra, página amarela, o detalhamento, o índice dele é muito bom. Quando você quer procurar um assunto, você não precisa ficar achando pelas páginas, você vai no índice, você vê o assunto que você quer, você consegue achar muito rápido. Todos esses são pontos positivos desse material. O conteúdo dele, então, diga-se de passagem, é excelente, é um conteúdo muito bom, tá? Ele é um livro muito detalhista, meus irmãos, ele é muito detalhista, tá bom? Em alguns pontos ele é até exageradamente detalhista. Olha aqui, outros... Aqui, deixa eu voltar aqui. Então ele vai ensinar como fazer o quê? Um mapeamento dos livros. Ele vai explicar para vocês o que é um mapeamento, depois ele vai trabalhar com exemplos, ó. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Se rotulássemos o capítulo 4 como a ira de Jonatas, ou a ira contestada, deixaríamos de fora o pensamento essencial de que Jonas aprendeu o significado do perdão divino. Portanto, cada título deve abarcar a essência do parágrafo. Entretanto, precisamos também nos lembrar de que isso tudo é uma visão panorâmica preliminar, trabalhando ali dentro do mapeamento do livro, ele está falando, sujeita a ajustes e correções, se a exegese detalhada assim o permitir. Esse tipo de visão geral de um livro, ou seja, o estudo do todo do livro, do tamanho do livro de Jonatas ou Filipenses, deve exigir entre 40 e 45 minutos, ok? Então agora ele vai mostrar o mapeamento do livro. O que eu quero falar para vocês? Que além disso tudo, que mais uma coisa que é um ponto positivo dele, além de tudo que eu já falei, páginas, letras, enquadramento, índice e assim por diante, conteúdo. É isso aqui, ó. Primeiro passo. Essa ideia de passo a passo eu achei muito bom. Porque é como se fosse uma escada, entendeu? Você sobe a primeira escada. Aí você aprende a primeira escada. Depois você vai para onde? Segundo passo. Entendeu? Eu achei isso muito bom. Ele faz muito isso, viu? Ele sempre faz primeiro passo, segundo passo, terceiro. Ou ele divide as 5 características de tal coisa. Ele vai lá, coloca 5 características. Ele faz muito isso, ok? Aqui, ó, mapeamento do livro de Filipenses. Olha só. Olha aqui, ó. Aqui embaixo. Terceiro passo. Tá vendo aqui? Então, ele faz muito isso, eu achei isso muito bacana. Isso ajuda muito. Olha só, de novo, estudo das partes. Depois que você faz um estudo do todo do livro, você vai começar a estudar o livro por partes. Então por isso que eu falei, ele é muito detalhista. Ele te dá o estudo do todo, ensina você a estudar o todo, depois ele vai fazer o quê? Estudo das partes, diagrama do parágrafo. Depois ele vai te ensinar com exemplos, estudar as partes. Olha aqui, ó. Aqui ele está pegando Efésios, capítulo 1, versículos do 5 ao 7, diagrama gramatical. Aqui é a continuação, ó. É os 2 métodos que ele está mostrando aqui de estudo do parágrafo, ok? Então ele é muito bom nisso daí. Ó. Olha só, figura 1.6. Ok, deixa eu passar para frente, senão vai ficar muito grande o livro. Aqui é a gramática, tá? Parte gramatical. Exegese é o ato de extrair do texto o seu significado, em contraste com a exegese, que é impor ao texto o significado que desejamos que ele tenha.
Trata-se... Aí, tá, vamos ler até aqui só. Então ele vai trabalhar com a exegese. Eu fiz bastante anotação, como vocês podem ver, ó. Eu sublinhei bastante, melhor dizendo. Critérios internos. Então ele vai trabalhar aqui sobre a gramática. Isso daqui dentro da primeira parte do livro, tá? Essa é a primeira parte do material. O segundo ele vai trabalhar com gênero. Olha só. Olha aí. Então ele é muito detalhista, tá? Depois eu vou falar um pouco da linguagem desse material. Aí ele faz alguns resumos, ó, resumir assim o emprego dos casos. Ele vai fazer alguns resumos para vocês, para a gente entender. Olha só. Ok? Vamos passar para frente, para não ficar muito comprido, que o vídeo já está ficando longo. Aí a primeira parte acaba aqui na página 226. Ele inicia a segunda parte, que vai trabalhar com o quê? Análise do gênero. Análise do gênero. Vamos lá então? Olha aí. Análise do gênero. Vamos lá. Lei do Antigo Testamento. Aqui fiz algumas marcações, ó, 5 concepções míticas sobre a Torá. Olha aí. Uso do termo Torá no Antigo Testamento. Como que era usada a Torá no Antigo Testamento? Ele vai mostrar aqui, ok? Códigos ou compilações da lei. Passar para frente aqui. Aí ele vai trabalhar com narrativa. Então são gêneros que existem na Bíblia. Crítica da fonte e assim por diante. Olha só, mais quadros. Sempre ele vai trabalhar, entendeu? Com esses quadros para trazer exemplos. Ponto de vista, ideologia e mundo narrativo. Olha só, como eu falei para vocês, olha aqui, ó. Ó, número 1, aqui. Deixa eu chegar mais próximo para vocês verem. Bom, meus irmãos, olha aqui, ó. Olha só. Como eu falei, eu vou aproximar aqui. Ó. Número 2, o ponto de vista valorativo ou ideológico. Número 3, número 4. Como eu disse, ele vai enumerando, isso eu achei muito bacana, tá ok? Ele vai fazer isso, ele vai fazer isso ao longo de todo o material. Número 5 e assim por diante, tá? Olha aí. Deixa eu achar aqui a outra parte que eu anotei para vocês. Parábola. Aqui, ó. Parábola. Muito importante entender as parábolas. Muitas interpretações saem erradas por causa de não conseguirmos entender as parábolas. Então ele vai explicar isso. Objetivo das parábolas. Características das parábolas. Pontos mais e menos importantes de uma parábola. Aí ele traz o tema e depois ele vai trazendo subtemas, ó. Repetição. Conclusão final. Ligação com o ouvinte. Reversão de expectativa e assim por diante. Ética do reino e etc. Depois ele vai trazer os princípios hermenêuticos. Ele sempre traz isso, ó, princípios hermenêuticos. Aí ele vai fazer o quê? Nesses princípios hermenêuticos ele vai enumerar, ó, entendeu? Fazer sua numeração ali para te ensinar os princípios hermenêuticos. Número 1, número 2, estude a estrutura da parábola. Número 3, descubra o contexto dos detalhes materiais. E assim por diante. Número 4, determine os pontos principais da parábola. Ok? E assim por diante. Vamos lá para o final do livro, para o livro não ficar muito grande, meus irmãos. Não ficar muito extenso. Aqui, ó. Já está grande, né? Aqui eu quero fazer algumas considerações. Aqui, meus irmãos, eu vou numerar aqui os pontos. Vou enumerar aqui os pontos positivos e negativos deste livro, tá ok? Ou eu vou fazer isso, vou deixar para fazer isso no final do vídeo, que vai ser melhor. Vai ser bacana. O problema e o significado das questões. Aqui vai ser o apêndice. O problema aqui ele vai trabalhar a relação do texto
o autor com o texto e do leitor com o texto. Então ele vai trabalhar essa relação aqui. Ok? Movimento para longe do texto, autor, Gadamer. E assim por diante. Ele vai fazer muitas citações, tá? Muitas citações, principalmente nesse apêndice 1 e 2. Ele cita muito. Vou dar um exemplo, passar aqui para frente. Aqui, ó, ele vai trabalhar com estruturalismo. Achei. Estruturalismo. E então ele vai trabalhar com muitas citações, porque esse apêndice 1 e 2 é como se ele fosse uma história hermenêutica. Ele vai catar os autores e ele vai falar como os autores trabalharam aquele assunto, entendeu? Então o estruturalismo, ele vai aqui citar autores, olha aqui, Levi Strauss, ele vai citando esses autores e falando como esses autores trabalhou com esse conteúdo, com o estruturalismo, tá? Pós-estruturalismo, ele vai trabalhar também. Deixa eu achar aqui uma citação. Olha assim, outras citações, ó, de autores. Depois eu vou falar no final do vídeo o que eu penso sobre essa parte. É só achar aqui, ó, desconstrucionismos. Ó, desconstrucionismo. Ok? Deixa eu só achar aqui para vocês. Aqui, ó, que nem ele vai fazer outra citação. Paul Ricoeur. Então ele vai trabalhar a ideia desse cara aqui dentro do livro, estruturalismo, como ele foi, as ideias dele e assim por diante, quem tentou ajustar as ideias dele, quais foram as pessoas e assim por diante. Entendeu, meus irmãos? Abordagens crítico-canônicas. Olha só, outras citações, ó. Ok? Vamos lá para a segunda parte. Apêndice 2. Aí aqui é o final, meus irmãos. Aqui é a última parte do livro, o apêndice 2. Onde ele vai trabalhar significado e referência, a contribuição da filosofia analítica. O problema do significado chegando a uma solução. E assim por diante. Porque ele vai trabalhar aqui. Muitos acham que é impossível, segundo ele, alguns teólogos ensinam que não é possível chegar ao significado exato de um texto. Então ele vai desenvolver esse assunto. Quem foram os autores que disseram isso, como eles chegavam a essa conclusão, os autores que tentaram uma posição intermediária quanto a este assunto, ele vai trabalhar também. E depois, no final, ele vai dar a conclusão dele. Olha só, sociologia do conhecimento, estrutura paradigmática e intencionalidade. E assim por diante. Tá ok, meus irmãos? E aqui termina o livro, página 668. Deixa eu só voltar aqui. E assim por diante. E no finalzinho aqui ele dá a opinião dele. Ok? Então, meus irmãos, agora eu vou falar sobre o ponto positivo e o ponto negativo dessa obra aqui. Bem, meus irmãos, estamos chegando ao final do vídeo e como eu disse, agora eu vou falar os pontos positivos e os pontos negativos que eu achei do material. Por que eu falo eu? Porque talvez vai ter uma pessoa que vai ler esse livro aqui e vai ter um pouco mais de conhecimento, vai falar alguma coisa diferente, e vocês vão entender o que eu quero dizer. Eu já vou explicar. É assim, pontos positivos que eu vi desse material. Bom, ele é um material muito detalhista, isso é um ponto positivo. Ele é muito detalhista. Outro ponto positivo, o sumário desse material. O sumário desse material é muito bom. Ele é muito detalhado. Ou seja, se você quiser achar um assunto, você não precisa ficar procurando página por página. Você vai lá no índice e você pega e vai no assunto que você quer. Isso é muito bom. Outro ponto positivo, a folha dele é excelente para ler. É uma folha amarela, uma folha lisa, uma folha confortável para ler até à noite. Então é uma folha muito boa.
Outro ponto positivo, o tamanho da letra. A letra não é miudinha e nem é extremamente grande. A letra é uma letra média, uma letra muito confortável para ler, entendeu? Então é outro ponto positivo desse material aqui. Outro ponto positivo que eu vejo, o conteúdo dele é um conteúdo muito bom, tá? E o ponto positivo do conteúdo é que ele faz muito passo a passo. Ele faz ele enumera muita coisa, o que te ajuda a você aprender. É como eu disse, ele faz o passo 1, passo 2, passo 3. Então é como se fosse uma escada. Você vai, o que é o passo 1? Ele ensina. O passo 2, ele vai ensinar também. Então você vai aprendendo passo a passo como fazer uma interpretação, o que é determinado gênero. Então é outro ponto positivo desse material aqui que eu vejo. Ele é muito detalhista, como eu mostrei para vocês ao longo do vídeo aí. Ele trabalha com muita coisa mesmo, tá? Então, esses são os pontos positivos que eu consigo me recordar agora aqui desse material, que eu creio que são os mais importantes. Lembrei de mais um. Outro ponto positivo, o enquadramento do texto dele. É bem centralizado o enquadramento do texto. Isso facilita muito a leitura, porque eu tenho alguns materiais aqui na minha biblioteca que o enquadramento é muito próximo do meio, e na hora de você realizar a leitura, isso dá uma chateação que dá vontade de parar de ler. Então as editoras precisam ficar atentas a isso daí, enquadrar o texto corretamente com a folha. Então esses são os pontos importantes, positivos desse livro aí. Conteúdo dele, nota 10. O ponto negativo que eu vi desse material aqui. Ele é muito técnico na linguagem em algumas ocasiões, tá? Algumas ocasiões ele vai usar de muita técnica e na explicação de algum ponto também. Não é uma técnica exagerada. Ai meu Deus, impossível de ler. Não é exagerado. Mas ele vai ser técnico em alguns pontos, o que dificulta para a compreensão daquele que gosta de fazer uma leitura corrida. Se você é daquelas pessoas que gostam de fazer uma leitura corrida, você vai ter um pouquinho de dificuldade para absorver o conteúdo desse material. Esse material aqui é um material para você ler para aprender, para estudar. Esse livro aqui você não vai ler ele, você vai estudar esse livro, entendeu? Então, se você for ler correndo, você vai ter essa dificuldade de absorver o conteúdo. Então esse é um ponto negativo que eu vi dele, a técnica da linguagem, entendeu? E isso dificulta. Outro ponto negativo foi que, acho que excesso de citações de outros autores. Ou seja, ele cata um autor, ele faz uma citação daquele autor, depois ele explica como que aquele autor entendia uma narrativa bíblica. Aí ele vai e coloca um outro autor que tentou contrapor esse autor A e vai citando autores, entendeu? Então, para mim, isso ficou muito maçante. E tem horas que ficou maçante até demais. Então, o que eu não gostei muito foi isso aí, essas citações, como eu mostrei exemplos aqui no livro. Então, tem que ter citações, muito boas citações, livros teológicos tem que ter, mas em excesso eu acho que não é legal. E assim, outro ponto negativo que eu vi, essas abordagens de como outros autores entendiam, não precisava estar precisamente nesse material. Ele podia estar num livro, ele poderia ter feito um livro de história da hermenêutica e colocado lá. Ou ter feito um resumo desses autores, entendeu? Então, e é onde eu quero entrar aqui no apêndice 1 e o apêndice 2, que é o final da obra, o apêndice 1 e o apêndice 2. No finalzinho da obra eu fiquei com algumas dúvidas. Por quê? Porque é uma parte mais histórica, o apêndice 1 e o apêndice 2 desse material aqui, ele é uma parte mais histórica, então ele vai trabalhar como eu falei, vai começar a citar autores e como aqueles autores entendiam o estruturalismo.
o que fulano de tal entendia, o que o outro entendia. Ele vai começar a citar. Essa parte ficou muito maçante. Eu não acho necessário estar num livro que vai trabalhar com a regra da interpretação bíblica. Para mim, esse tipo de material tinha que estar aqui, ó, nesse livro aqui, ó, que eu tenho também review dele aqui no canal. Tem que estar aqui, ó, História da Interpretação Bíblica. E não num livro de interpretação bíblica. Entendeu? Esse conteúdo, apêndice 1 e 2, tinha que estar aqui. Um livro igual esse, Grant Osborne tinha que fazer. Inclusive, eu li esse livro inteiro também. Então, esses são os pontos negativos. Excesso de citação, linguagem um pouco técnica, essa parte histórica que ficou um pouco maçante, entendeu? Então, esse pedacinho, essas características aí, para mim, Adriano, eu achei que é um ponto negativo, tá? Nesse material aqui. Mas o conteúdo hermenêutico e exegético, olha só, nota 10. Ele é muito bom, ele é bem detalhista, isso te ajuda. Entendeu? Eu espero que tenha ficado claro, meus irmãos, espero que eu tenha ajudado vocês nesse vídeo aqui, tá ok? Então eu peço que vocês deixem o seu like, tá? Esse livro aqui é muito bom, comprem ele, eu recomendo, esse livro que eu recomendo, tirando essas partes aqui que eu disse de negativo, eu recomendo para vocês, tá ok? Então é o seguinte, esse foi o vídeo, meus irmãos, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. O vídeo tinha que ser longo, acabou ficando extenso porque tinha que ser, é um livro que os meus vídeos eu gosto de ser bem detalhista para ninguém sair com dúvida dos meus vídeos, então ele acabou ficando longo, ok? Muito obrigado para você que ficou comigo até aqui, de coração eu te agradeço mesmo, ok? Que Deus abençoe a tua vida. Peço que você que está comigo se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, deixa seu like. Se você não deixou lá no começo do vídeo, eu estou te lembrando agora de novo. Deixa o seu like, isso me fortalece, isso me ajuda, isso me anima a continuar a fazendo os vídeos, ok? Compartilhe os meus vídeos nos grupos do Telegram, grupos de WhatsApp, compartilhe aí no seu Instagram, compartilha que talvez tem mais irmãos querendo saber sobre o conteúdo desta obra. E você pode estar ajudando esses irmãos compartilhando os meus vídeos, ok? Então, meus irmãos, Deus abençoe a sua vida. Vou deixar aqui no final do vídeo a playlist do Momento da Palavra que eu tenho aqui no meu canal. É um quadro que eu tenho aqui no canal, onde eu tiro alguns minutinhos para falar de Deus. Então vou deixar a playlist no final do vídeo. Vai lá, acessa que Deus vai falar com você. Muito obrigado. E acessa aí, se inscreve nos canais que vão estar no link da descrição desse vídeo, ok? Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.